Seja muito bem-vindo a mais uma live especial, você ligado aqui na TV AD Belém, também na Rádio AD Belém. Chegamos ao dia 31 de outubro e é um prazer imenso ter você acompanhando essa transmissão. Vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui abaixo. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para colocar suas perguntas aqui também. Mas o mais importante é que você compartilhe essa live para que ela chegue ao maior número de pessoas, tá bom? Eu sou o evangelista Márcio Melo, é uma satisfação muito grande estar aqui. E hoje é uma data emblemática, né? 31 de outubro, na cultura americana ou em boa parte do mundo, é celebrado o Halloween, ou conhecido como Dia das Bruxas. No Brasil, a data é o Dia das Bruxas. Para nós cristãos, também protestantes, sabemos que essa é uma data muito importante também, onde se celebra a Reforma Protestante, isso mesmo, dia 31 de outubro. Mas para falar sobre esses assuntos, eu estou recebendo aqui um casal muito especial, que vão com certeza trazer muito conteúdo para abençoar a sua vida e a vida da sua família, especialmente você, que é pai, você que é mamãe, você que cuida de departamento infantil, ou você que é professor, lida com essa turminha que precisa do nosso cuidado e precisa, acima de tudo, do evangelho ser plantado em seus corações, tá bom? Bom, eu vou receber aqui o evangelista Liberato e também a sua esposa, irmã Ana. Eles trabalham com o Departamento de Evangelismo Infantil, a turma Discípulos Kids, e esse bate-papo promete muito, tá? Para o senhor evangelista Liberato e irmã Ana, sejam bem-vindos à live especial aqui da TV AD Belém. Pastor Márcio, para nós é um prazer estar aqui hoje, 31 de outubro, para comentar sobre esse dia, Halloween, Dia das Bruxas. Irmã Ana, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui junto com vocês. Hoje nós vamos abordar sobre esse tema Halloween, que tem se infiltrado aqui no Brasil, né? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Muito bem, para você que está assistindo essa live aí, você que está no rádio, talvez não vai ter a chance de imaginar como é esse casal, tá? Então eu te convido a acessar o YouTube para ver que eles estão caracterizados, né? É bonita, aliás, aqui a vestimenta deles. Eu queria que eles contassem um pouquinho para a gente quem são esses personagens, pastor Liberato. O senhor está com uma roupa dourada aí, é um rei por acaso? Não, pastor, esse personagem aqui, ele é muito conhecido de nossas crianças, porque é muito falado dele. É José, governador do Egito. E a irmã Ana está com uma roupa vermelha, dourada também. Sim, pastor, estou caracterizada de Esther. Esther é uma personagem muito importante nas histórias bíblicas. Muito bem, muito bem. Aliás, para quem não conhece esse casal ainda, eu confesso que eu também estou conhecendo eles há pouco tempo, conversamos aqui, descobrimos muitas coisas em comum, e eles congregam no setor da Lapa, ali no setor de número 3, hoje pastor Elias Camilo, Assembleia de Deus Ministério do Belém, e eles têm esse departamento, esse trabalho, né, que faz a diferença na vida de muitas crianças. Pastor Liberato, me conta um pouquinho, quando surgiu a turma Discípulos Kids e exatamente o que vocês fazem nas igrejas onde vocês são convidados? Pastor, eu pregava muito fora, né? Então ficava às vezes 10, 15 dias longe de casa, longe dos meus filhos. E foi numa viagem em Óbidos, lá na região do estado do Pará, que me cansou muito essa viagem. E voltando, eu pedi a Deus um ministério para que Deus me usasse junto com a minha família, junto com minha esposa, junto com os meus filhos, para que eu viajasse com eles, pregasse com eles. E Deus me deu uma visão do nosso trabalho. Eu estava, claro, deitado, e Deus me mostrou em sonho, em visão, nós pregando para crianças. E o primeiro teatro nosso foi de Jonas, o grande peixe. Então a baleia saía engolindo Jonas, e ela pregando e cantando, e as crianças se alegrando. E logo que eu acordei, falei para ela, Deus deu um ministério para nós. Nós vamos pregar para crianças. Vai ser com teatro e nós vamos falar. Ela falou, mas quem que vai pregar? Quem que vai contar a história? Eu falei, ó, você vai contar a história
E eu vou montar o equipamento, as coisas todas. Ela falou, mas eu nunca preguei para criança, eu não sei pregar. Eu falei, bom, se Deus deu, Deus irá nos capacitar. E foi dali que nós montamos esse primeiro teatro nosso, Jonas e o Grande Peixe. E aí Deus abriu as portas e estamos há 10 anos já juntos, eu, ela, as nossas crianças, evangelizando e pregando por esse Brasil afora. Aliás, para quem já participou de alguns eventos do Departamento Infantil, na sede do Ministério do Belém, o Congresso Geral, né, das nossas crianças, eu vi o trabalho de vocês ali, junto à tia Marta Costa, né, que, aliás, fez aniversário nesse dia 30, ontem. Um abraço para a tia Marta Costa, que Deus abençoe a ela e conceda muitos anos de vida, especialmente porque ela trabalha com essa parcela tão importante da nossa igreja, né, que são os pequenos. E aí eu vi o trabalho de vocês ali e realmente é impressionante. Vou até pedir para a nossa edição de imagens colocar um pouco dessas imagens do que é a peça que vocês apresentaram no Congresso, tanto desse ano, 2024, quanto no ano anterior, se não me engano, 2023, né? Isso. Vocês também estiveram participando aqui no Congresso Geral. E o que envolve? História, caracterização, o que compõe aí a turma Discípulos Kids? Eu sei que é muito bonito mesmo. Queria ressaltar aqui a pessoa da deputada Marta, tia Marta Costa, que através dela, na verdade, o Ministério Belém nos abriu a porta, através da pessoa da tia Marta. Então, feliz aniversário, Deus te abençoe grandemente e que as bênçãos ricas dos céus desçam sobre a tua vida, viu, tia Marta? Parabéns, tia Marta. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor Márcio, envolve tudo, porque a gente chega na igreja, nós pedimos o pessoal do elenco, é todo da igreja que nos convidou. Então a gente manda o script da peça que foi pedido, eles ensaiam a peça, nós chegamos no dia, montamos todo o cenário, caracterizamos todos os personagens e aí sim a gente apresenta. Então, há a participação da igreja que nos convidou e de nós. Muito legal, muito bom mesmo. Eu sei que são várias peças, né? Você pode contar pra gente quais são os temas que vocês tratam? Você falou do Jonas e a Baleia, o Grande Peixe. Grande Peixe. Tem mais alguma outra peça? Tem Naamã e a menina. General Naamã e a menina. O general é aquele do gigante, não? Não, aí esse daí é o gigante Golias mesmo. Davi e Golias. É impressionante. Eu acho que no congresso anterior entrou um gigante aqui na igreja e ficou todo mundo assustado, As né? crianças amaram. Muito legal. Aí temos Rainha Esther, né? E História de Jesus. a história de Jesus é linda, é fantástica. O livro pop-up, né? Com o livro gigante que a gente tem. Ah, aquele livro também é de vocês. É o livro também. Livro grandão, muito Grandão. legal. Muito bom. Aí tem Daniel, na Cova dos Leões. Essa do Daniel aí é que tem o leão, não? O leão. Sim. Aquele leão que o nosso presidente tirou foto do lado também faz parte da peça. Faz parte da nossa peça. E o lançamento que foi esse ano de 2024, essa linda história de José, governador do Egito. Muito legal. Se você está assistindo aí essa live, se você quiser convidá-los, tá? Eles vão deixar aqui no finalzinho os contatos para que você possa reservar uma data, levar esse ministério aí na sua igreja ou em algum evento que você for fazer lidando com o evangelismo infantil. Sem dúvida vai ser uma grande bênção. Mas vamos falar sobre Halloween. Pastor Liberato, esse é um tema complexo, né? Porque a gente está vendo aí, você circula em São Paulo, onde nós estamos aqui no Ministério Belém, em São Paulo, ou você vê nas redes sociais pelo Brasil inteiro, parece que essa festa está tomando uma proporção muito grande. E fica aquela coisa, né? Os filhos dos cristãos, dos crentes, na escola, alguns acabam participando, alguns se interessam pelo assunto. Queria que você me contasse um pouquinho o que é o Halloween. Para quem não entende, explica para a gente aí, pastor, por favor. O Halloween, ele surge, na verdade, com os povos celtas, daquela região ali da Grã-Bretanha, Holandeses, né? Pelos holandeses. E isso nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, com as festas celtas, onde no dia 1 de novembro é comemorado por eles a passagem do ano, o Ano Novo.
E o que antecede, então, é 31 de outubro, aonde eles fazem essa festa porque eles acreditavam que um dia antes abria-se um portal onde os mortos saíam dali para vagar e atormentar a terra. E então eles se caracterizavam com peles de animais, cabeças de animais, fantasias. E faziam ofertas a eles também. Colocavam doces, comidas, para que eles viessem ali receber aquele holocausto. Né? Para que estes mortos não os reconhecessem e não viessem a prejudicá-los ou maltratá-los ali. Uhum. Então, por isso as fogueiras, por isso as lanternas, para iluminar o caminho destes mortos, até, entre aspas, aí, um local onde eles se achassem agradável para eles morarem ou ficarem. Aquela tão famosa abóbora, né? Eu ia te perguntar da abóbora, é muito característico, né? Halloween, a abóbora com o rostinho cortado no meio, alguns colocam uma luz dentro, uma vela dentro, sim. Né? Na verdade, eles usavam, era um nabo, porque eles não tinham abóbora. A abóbora foi nos Estados Unidos, né? E ali eles pegavam, conta-se uma lenda que eles falam que um tal de John, coisa assim, que ele morava no inferno e o próprio demônio expulsou ele dali. Jack morava no inferno e o próprio demônio expulsou ele dali. E para que ele fosse caminhar, ele precisava de uma lanterna. De uma lanterna, né? Então ele pediu uma brasa acesa para o demônio, para que ele colocasse dentro desse nabo recortado, ele fosse andar pela eternidade assustando as pessoas. Então é isso que significa. Só que quando chegou aqui para os Estados Unidos, como eles não tinham nabo, eles utilizaram então a abóbora. 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 Muito bem. E essa festa, então, pelo que eu percebo, chegando na América, tomou uma proporção até comercial muito grande também, né? Sim. Gigante. Nós estamos falando até o século XVIII, XIX, foi muito impedido isso daí lá. Só que com a imigração depois dos holandeses para lá em massa, isso aí começou a se difundir muito. Nós estamos falando aí de 100 anos atrás. Aí ganhou essa proporção gigantesca, que eles trouxeram para lá essa cultura dos holandeses que vieram com o Halloween. Mesmo na América, a América sendo um país de cultura protestante, em boa parte, né? Cultura evangélica, vamos comparar assim com o nosso país. Mesmo assim, a proporção do Halloween conseguiu ganhar aderência por lá também? Mesmo tendo as igrejas de forma tão presente na cultura? Isso foi uma coisa interessante que se aconteceu, né? Pelo fato dos puritanos, os luteranos estarem lá, por isso que seguraram muito esse Halloween, por muito tempo lá. Só que com essa imigração que veio em massa de milhões de holandeses que estavam lá, fugindo da fome, então trouxeram, carregado isso daí, e inseriram na cultura entre eles, e depois foi se difundindo entre os outros povos da América. Mas pegou força também com a Igreja Católica, né? Sério? Sim. Teve um impulso aí, porque eles comemoravam, acho que é dia 1 de maio? Dia de Todos os Santos? Isso, no mês de maio eles comemoravam o mês de Todos os Santos. O dia de Todos os Santos, aí colocaram então, pro dia 1. Papa Gregório muda essa data para 1 de novembro. Tá. E logo depois, das almas, para 2. Para pegar também dia 31. Para que eles fizessem também essa festa. E isso é o perigo do sincretismo religioso. Para você ver, você que está acompanhando essa live, às vezes a gente vê uma comemoração, uma data, que parece simplesmente um intuito comercial, né, de impulsionar a venda, impulsionar o aquecimento do comércio, mas tem toda uma história por trás. O pastor acabou de falar aqui sobre o dia 2. Né? Dia 2 aqui no Brasil é o dia de finados, né? Onde boa parte da cultura brasileira vai visitar
os cemitérios, né? Vai ali relembrar quem morreu. Se não me engano, alguns países aqui vizinhos ao nosso Brasil também celebram o Dia dos Mortos, né? A data é mais ou menos, leva mais ou menos esse título, onde as pessoas até celebram realmente ali, vão visitar os cemitérios como se de fato estivessem indo comemorar um aniversário daquela pessoa que já descansou, que já não está mais entre nós, já não está mais viva. Então perceba que tudo isso tem um cunho ali por trás e é um pouco complexo de tratar esse assunto, porque parece que não tem muito a ver com a nossa vida, nós cristãos, só que esse tema chega na nossa casa, né, pastor? Sim, chega. Através das escolas, através dos nossos filhos também, né? Quem tem filho pequeno sabe como nesse momento eles ficam cheios de dúvidas e até interessados em conhecer mais, né? Sim, essa é a questão. Por causa da influência de outros, então surge a dúvida e os questionamentos das crianças. Porque ali elas estão em formação. E ali que surgem muitas dúvidas e elas querem tirar. E muitas das vezes o que acontece com a criança é a imitação. Porque ela vai imitar aquilo que ela acha que é bom, aquilo que ela acha que é saudável, aquilo que ela acha que é legal. Porque, na verdade, a criança ela não está preparada, né? Ela tem essa responsabilidade do pai e da mãe de estar instruindo os filhos. Porque isso vai influenciar, querendo ou não, vai ter uma influência negativa para a criança. Tem uma carga espiritual muito grande, né? Tem. Muito grande. Vocês que lidam com crianças devem saber bem que é um tema pouco tratado, mas a criança, quando ela sofre esse tipo de influência, ela acaba se tornando ali refém espiritualmente também. Refém. E aí entra aquela fase onde a igreja precisa estar perto, instruindo, para proporcionar libertação para os pequenos também. Certo, pastor? Sim, sim. O ministério infantil, na verdade, ele sofre muito nessa parte, nessa área, porque aos pais, a Escritura diz, é que cabe o ensinamento. Aos pais estão sobre eles a ordem e o respeito para com os filhos e os filhos para com os pais. Então, se todos os pais soubessem realmente o quão grande é colocar os nossos filhos nas mãos e nessas festividades, eles jamais deixariam os seus filhos participarem. E eu te pergunto, pastor, como é que eu, como pai, oriento meu filho? Como é que essa irmã que está assistindo agora ali, que tem o seu pequeno na igreja, faz questão que ele participe, que ele esteja em contato com o evangelho, como é que eu devo tratar esse tema em casa? Veja, hoje é dia 31, tem muita escola aí que já está com programação feita, né? Vai acontecer alguma coisa na escola, vai acontecer alguma coisa, às vezes, no condomínio onde essa pessoa mora. E eu, como cristão, como é que eu devo me posicionar? Me dá aí um conselho para eu lidar com esse tema, que é complicado, bem complicado. Pastor, eu acho assim, nós devemos conversar com nossos filhos, com calma, cautela, expor o que acontece nessa festa, qual é a parte ruim, né, dessa festa. E porque cada idade você tem que falar de uma forma diferente, né? E conforme você for falando à criança, não pôr medo nela, mas explicar dentro da palavra de Deus o que é certo, o que é errado. Ter calma com a criança. E não falar assim, não, você não vai participar e pronto, acabou, porque assim, não, você tem que explicar para ela, para que ela possa entender que aquilo Deus não está se agradando. Pastor Márcio, vamos a um exemplo do meu filho. Explicamos para ele o que é Halloween. Quantos anos tem seu filho? Aliás, eu já vi em uma peça com vocês, hein? Hoje, ele está com 10 anos. 10 anos. Mas quando isso aconteceu, ele estava com 7 aninhos, 6 aninhos, eu acho. Pequeno. Explicamos para ele como que é essa festividade, como que eles fazem, o porquê das caveiras, o porquê dessas abóboras, o porquê das bruxas, dos fantasmas. E ele, sempre sério, olhando para a gente, chegou na escola, a professora colocou na mesa dele uma folha para ele pintar. E era uma máscara de Halloween. Ah, sim. Era uma máscara. E ele ali ficou paradinho, falou para a professora que ele não ia pintar, porque aquilo não era certo do que ele acreditava. A professora fez uma pressão psicológica nele,
de que ele ia repetir de ano, se ele não pintasse, né? Então ele orou a Jesus, pegou o lápis e ele falou: Jesus, eu vou pintar para mim não repetir de ano, mas eu vou pintar com o vermelho do teu sangue. As cores da salvação. Eu vou pintar com as cores da salvação. E ele pintou realmente com as cores da salvação e entregou para a professora. Que bonito, hein? Ou seja, essa criança, como é que é o nome dele? Caleb. O Caleb já é um pregador, então. Já. Que bonito. E a Emily, Na festa a minha junina. menina foi na festa junina, Ah, onde todos vão dançar quadrilha, né? É bonitinho ver a criança dançar. E ela era bem novinha também. 6 aninhos tinha. E ela desceu da sala, sentou numa muretinha e estava vendo todo mundo dançar. E ela ali quietinha. E a professora chegou e falou: nossa, Emily, você está aqui, eu vou arrumar um par para você dançar. Ela falou para a professora: professora, eu não danço. Nossa, mas os seus pais não deixam? Professora, não é os meus pais que não deixam. É que eu não danço. Ela falou assim, olhou bem sério para a professora e falou: a dança do demônio. E nós fomos buscar firme. Muito firme. E nós fomos buscar ela e a diretora estava com ela no portão, segurando ela para falar conosco. Nós chegamos, ela falou: pai, ô mãe, sabe o que a Emily falou para mim? Que a festa que ela está dançando aqui, da festa junina, é festa do demônio. Eu falei, olhei para ela e falei: filha, você falou isso? Eu falei: pai, porque foi o senhor que falou para mim falar. Sim, muito bom. Paizão firme, cuidando ali do ministério dele, cuidando Só da que filha. em casa, eu falei de outro jeito, né? Sim. Falei: filha, a gente não dança, porque não é uma festa que convém o cristão dançar. Então, se comporta lá, não pega nada. Só que terminei de falar com ela, em casa, a gente fala o verbo, vamos se dizer, rasgado. Onde já se viu deixar uma criança influenciar desse jeito? Essa festa do demônio. E ela estava ouvindo o quê? A festa do demônio. Não que o cristão não participa, por não ser uma festa. Então, pais, converse com seus filhos. Saiba as origens. Converse com eles. E eu sei que eles vão te ouvir. Entender. E vão te atender. No entanto que o meu filho, o Caleb, ele tem uma turminha lá, são 4, 2 meninas e 2 meninos. Eles se reúnem para, antes de se alimentar, hora, antes de fazer a prova, hora, de fazer qualquer atividade, hora. E o pessoal fica espantado. Os 4 se reuniram para fazer isso daí. Sendo que a gente nunca obrigou eles a fazer isso, né? Então, isso eles já trazem de casa. E ali estão colocando entre os seus amiguinhos. E um desses amiguinhos não é cristão. Então, está aprendendo junto, já está evangelizando já. Muito bem. Plantando esperança no coração dos pequenos. Sim. Não apenas porque os pais são cristãos, mas porque entendem que este é o caminho, né? A palavra de Deus plantada no coração dos pequenos é a esperança para que eles sejam um cidadão melhor, sejam um pai ou uma mãe no futuro melhor e, acima de tudo, acredite que há salvação, que há o Senhor Jesus que anda conosco em todos os momentos da nossa vida, até mesmo na infância. Hoje eu sou pai de 2 pequenas meninas também. E eu vejo como é importante a gente estar ali sempre mostrando a elas que o Senhor Jesus está ao lado, né? Para dar força, para dar capacitação e, acima de tudo, para espantar o medo. Quem é pai de menina sabe que no momento do Halloween, pelo menos boa parte, elas não se interessam muito por esse assunto. Elas têm um pouco de aversão a isso. Mas eu acho interessante que os meninos, parece que eles gostam desses temas, né? Que envolve ali o terror, a tensão. Vocês que lidam com crianças, tem sentido isso que eu estou falando, pastor? Os meninos gostam mais de assuntos assim ligados a, vamos dizer assim, a esse universo aí do medo, do susto, né? Do sombrio. E as meninas, mais aquele universo cor-de-rosa. A magia, né? Lá em casa é tudo cor-de-rosa, para você ter uma ideia, né? Só eu que não estou vestindo cor-de-rosa ainda, mas por pouco, viu? Porque o time é forte lá. Pastor, o menino, ele já, vamos dizer que no DNA dele,
já tá aquela coisa de ser homem, do medo, superar o medo. Superar o medo, esse é o Sim, ponto. Sim. Ele quer superar o medo. Não tem medo de nada, né? O menino, ele é mais competitivo. Então, ele, para provar para o seu amiguinho, ele quer ir lá, ele quer se pintar, ele quer pegar na caveira para dizer que é mais macho, é mais homem do que o outro. Então surge essa competição. E até assistindo filmes, não é? Filmes violentos, porque eu assisti tal filme. Eu estou olhando o senhor, não imagino sua idade, mas na minha adolescência e infância, tinha um filme que era sensação, era o Sexta-feira 13, você lembra desse filme? Sexta-feira 13. Do Jason? Não, o Jason isso. Jason é outro. Sexta-feira 13 era daquele Fred Krueger, não era isso? Fred Krueger. E a molecada assistia porque tem que assistir, né? assistir. Não tenho medo. Mas não dormia depois. Não. Exatamente. Além de não medo. dormir, ainda ficava perturbado por 15 dias, 20 dias Sim. ali. Então há sim essa especulação do menino e de algumas meninas também, sim, que Tem bastante que tem gostam bastante que do- gostam, né? que gostam do tema. E o senhor vê que é perigoso, como por exemplo, a gente citou aqui 2 filmes, talvez muita gente aí que é da nossa geração anos 80, vai lembrar como foi sucesso, inclusive até gerou desenhos animados, se não me engano, esses 2 temas aí que a gente citou aqui o nome agora. Isso gera uma influência espiritual realmente? Uma criança que assiste um filme sobre morte, um filme sobre esse tema do sincretismo, como era ali o Sexta-feira 13, o cidadão andava de madrugada matando gente. A criança assistindo isso, o senhor acredita que isso traz uma carga espiritual ou até mesmo um trauma para esse pequeno, pastor? Sr. Márcio, esse é o grande problema. É de que o pai ou a mãe, ela acha que isso não tem problema. Isso não tem nada a ver. É uma palavra que está surgindo com muita força no meio até dos pais, que é o nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Mas a criança ainda não foi formada, não está formada. A mentalidade dela ainda são coisas de crianças. E aplicar imagens fortes como essas, vamos se dizer de decapitação, não é? De morte, pendurar, pregar pessoas na parede. Promover sofrimento, né? Promover. Esses filmes falam muito de tortura Sim, também, né, o pastor? sofrimento, Derramar sangue. a angústia, a agonia da pessoa que está correndo para não morrer. E aí entra a feitiçaria, a magia, né? Abre um campo aí que para ela era desconhecido. Então, cria a curiosidade da criança querer conhecer aquilo. Isso existe? Então quero saber como funciona, como que é isso daí. Sim. Então, tem perigo de a criança esquecer, largar a fé e ingressar na magia, na feitiçaria. Até porque a internet está aí, é muito acessível para uma criança, por exemplo, pesquisar e começar a ter práticas pela curiosidade ou Sim. talvez pelo impulso, né, da mídia. E às vezes os pais nem conhecem esse costume ou esse acesso que os filhos têm em casa. A internet é um campo que precisa ser vigiado pelos pais também, né, gente? Pastor, na minha época não tinha internet, né? Porque eu também sou dos 80. Sim, sim. E na escola chegava, eles levavam uma brincadeira, não sei se o senhor conheceu. Colocava um papel na mesa, escrevia o nome da pessoa e ficava ali invocava os mortos. Sim. E ficavam ali jogando. Então, o inimigo tem as suas estratégias. Naquela época era isso. Chegou até uma menina ficar aí, endemoniada, nessa questão aí. E hoje em dia ele tem, né, trazido pratos novos para atrair as nossas crianças. Com respeito a essa questão da brincadeira, né? A gente volta aqui para o tema do Halloween, realmente não é brincadeira. Realmente é uma coisa que pode gerar uma consequência espiritual muito forte e até mesmo proporcionar aí um trauma que somente com muito cuidado, com muito empenho dos pais ou até mesmo do Ministério Infantil, essa criança vai conseguir superar. A gente precisa lembrar que um pequeno, ele está formando o seu caráter, formando a sua fé. E eu ouvi falar, não sei se vocês têm esses dados, de que os hábitos entre os 4, 5, 8 anos de idade, aquilo que está gravado no chip daquele pequeno, é o que ele vai levar para a vida inteira. Hábitos alimentares, hábitos de comportamento, Sim. né? E é nessa hora que está aí, ó, esse tema cercando ele,
a gente precisa plantar esperança, não plantar morte. Plantar a salvação que é Jesus. E não Sim. o sofrimento, como foi falado pelo pastor Liberato aqui, como esses temas acabam trazendo. E eu lembro dessa brincadeira. Tinha aquela coisa do copo, né? Que o pessoal brincava. Isso, copo. E quando o copo mexia, ó, o espírito respondeu. Você vê, a gente brincava com essas coisas, não tinha ideia com o que estava mexendo, né, gente? Exatamente. A questão é a invocação do mal. A criança, ela está iniciando-se na magia negra. Ela está aprendendo a invocar o mal. Então, pais, olhem, cuidem dos seus filhos, analisem, expliquem sobre esses temas, sobre estas coisas, porque o inimigo, ele está aí, e ele está para destruir. Ele veio para 3 coisas: matar, roubar e destruir. E a criança vai ficar confusa, né, se nós não ensinarmos a ela. Ela fala assim, para qual caminho eu vou me direcionar? Porque ela vai ficar confusa entre a realidade e a fantasia. Então, qual que está gritando mais forte nela? Então, por isso que nós temos que ter este apoio, pais, a igreja, de estar ali orientando os nossos filhos. Porque você vai perceber nas atitudes do seu filho que isso vai, a influência que tem. Primeiro, ele vai ficar com medo, vai ser uma criança que vai ter ansiedade, ela vai se tornar uma criança muito agitada, agressiva. Você vai perceber o comportamento dessa criança. Já não é mais aquela criança que você teve em seus braços assim, durante até os 4 anos. Quando ela tem essa influência, ela começa a mudar. Então, isso é uma responsabilidade nossa, de cuidarmos daquilo que Deus deu nas nossas mãos. Aliás, acho que nós nunca vivemos um período tão complexo de doenças ou comportamentos que chegam aos nossos pequenos e a gente às vezes nem percebe. A senhora acabou de citar aí a ansiedade, né? O medo. Crianças que dormem mal, até por conta de estar ali envolvidas o tempo todo com a tecnologia. Mas veja, a tecnologia é só o meio, né? O conteúdo que ela está acessando, às vezes, o pai desconhece. E crianças que realmente têm essa coisa do pavor, que têm, às vezes, dúvidas internas ali, que não são resolvidas, que os pais não têm ideia. E a importância de tratar, falar o tempo todo a respeito do que é Jesus, do que é o Evangelho, de estar falando do amor de Deus para esses pequenos. Vocês têm essa experiência maravilhosa de visitar as igrejas, né? De visitar lugares diferentes, justamente para tratar com essa turminha pequena. E a receptividade é muito grande, pelo que eu percebo, né? Acredito que deve ser muito prazeroso fazer esse trabalho que vocês estão fazendo com o Ministério Discípulos Kids. Aliás, é isso, né? É formar um pequeno discípulo para que ele se torne no futuro um pregador do Evangelho também com a sua vida, né? Pastor, não são 1 ou 2 que vêm quando termina, né, a mensagem, a pregação ali, todo mundo empolgado, mas nós esperamos a receptividade das crianças. E o que acontece é, elas vêm, abraçam, choram, e o que nos mais emociona é quando eles dizem: quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Eu também quero contar histórias. Isso é maravilhoso, porque você formou ali já um pequeno discípulo, um pequeno companheiro seu de ministério. Isso que é importantíssimo. E a gente pode observar os olhinhos deles brilhando, né? Quando eles, na hora da história. Aí no final eles vão falar: tia, que história maravilhosa. Eu não imaginava que era desse jeito, tia. Então, Deus tem nos levantado para levar isso para nossas crianças, que eles possam conhecer a palavra de Deus de verdade, que realmente é maravilhosa, é incrível. Enquanto, né, o mundo tem os seus pratos, os seus manjares, a palavra de Deus tem tantas coisas lindas e nós temos que ir avante, fazer mesmo, em cada detalhe, no ornamento, não é qualquer coisa não, é o melhor que nós temos que fazer, para a criança ver que de Deus vem o melhor. Aliás, ela falou de ornamento. Quando vocês chegaram hoje aqui para bater esse papo com a gente, nós ficamos impressionados aqui, né? Já tínhamos visto o trabalho ali junto ao Congresso Infantil. Eu conheci vocês também ali na Lapa, na cantata que a Lapa realiza todos os anos. Se não me engano, foi 2022.
se não me engano, ou 2023? 23. 23, né? foi ano passado. Ano passado, muito Isso. bem. E uma cantata maravilhosa. E eu conheci aqui o meu querido pastor Liberato como o Jesus crucificado ali, né? Foi assim que eu te vi. Primeira vez, Jesus sem barba, o Jesus jovem, o Jesus diferente ali. Mas muito impactante o trabalho de vocês. E essas roupas também são feitas por vocês, é isso mesmo? Bem dizer, 90% de tudo que a gente tem, somos nós que fazemos. Somos nós que fazemos. Roupa, cenário. Caracterização geral. Que bonito. E Do vocês pessoal. fizeram um preparo para isso? Vocês já eram profissionais da área de como chama? De cenografia? Preparo pela graça de Deus. Hoje sim, nós estamos buscando um pouco mais de aperfeiçoamento nessa área do cinema. Estamos trazendo para nós algumas coisas, né? Mas Deus realmente foi o nosso capacitador do Foi. começo ao dia de hoje. É porque ele, assim como fala, né? Ele nos chama, é o chamado, ele chama, capacita. E eu também jamais imaginava de poder falar em público, contar algo assim, fazer uma contação. Mas Deus, ele foi me lapidando, me ensinando. E estou aqui aprendendo ainda, bastante ainda, para fazer a obra do Senhor. Então, a gente tenta fazer o melhor. A gente vai lá na 25 e... A 25 é a fonte de tudo, né? A gente Pra quem fica mora em São sonhando. Paulo, tô com um problema, vou na 25. 25. De lá a solução Ali você acontece. acha tudo. E a gente Ali cê- bate os olhos nos tecidos, já fica imaginando, olha, esse aqui deveria fazer tal personagem, esse tal. aqui. Nossa, e a gente viaja assim para fazer as coisas de Deus, é coisa maravilhosa. Aliás, eu até queria pedir para a senhora virar um pouquinho de lado, para o pessoal ver aqui essa sua caracterização do cabelo, né? Muito bonita, tem um véu, um tecido vermelho. O pastor está aqui com um chapéu do José, certo? Isso. José, aqui a gente coloca ele quando ele se torna governador. Perfeito, muito Aí bom. fica certinho. O bracelete dourado ali, ouro maciço. Ouro. Muito bom. E como é que é a pesquisa para formar esse tipo de caracterização, por exemplo? Porque para quem atua nessa área, a ideia é chegar mais perto da realidade possível, Mais né? próximo. Aqui estamos falando de personagens de mais de 2000 anos atrás, 2000 certo? anos. Para José, eu fiz uma pesquisa sobre a carruagem que Faraó chama. Sim. Então eu peguei imagens da biga do rei Tutancâmon, que está lá no Cairo, e eu fiz uma réplica quase que idêntica à dele, para que entrasse e as crianças sentissem aquilo fosse real. As roupas, a caracterização de Faraó, o cenário é muito importante nessa hora. Pirâmides, camelos, o Egito realmente... Fundo musical fundo, também conta muito. conta muito. Então a gente faz essa pesquisa, se preocupa realmente com a imagem que vai ser passada para as nossas crianças e o que vai ser falado. E o que o inimigo faz também é isso. Ele se preocupa com o que vai ser falado, é sutilmente, não é assustador, é muito legal, para que também chame as crianças para isso. Por que eu estou entrando nesse assunto aqui, falando de caracterização, de como é que vocês pesquisam, né? Porque, veja, a família aqui, a turma Discípulos Kids, o pastor Liberato e a irmã Ana, eles falam a respeito de histórias que nós sabemos que são histórias reais, que aconteceram, certo? Relatos bíblicos, e eles trazem isso de forma lúdica para que alcance o coração das crianças da forma mais acessível possível, né? Possível. Mais assim, marcante possível para que aquilo cause um impacto. Então, veja, eles estão falando de uma realidade que vai mudar a vida dos pequenos para toda uma eternidade. Já a mídia, o cinema, a internet, os livros, a literatura, trata às vezes como se aquilo tudo, o relato, por exemplo, do Halloween ou de outros temas, fossem ficção. Porém, não são ficção. Não. São realidades ocultas, não é isso, pastor? Ocultas. Então, Totalmente há uma ocultas. diferença entre a ficção, que são como contos de fadas, né? Possibilidades, ideias, criações artísticas, mas há também a realidade oculta, e é aí que faz toda a diferença.
É aí que realmente a criança se confunde, a criança não tem como separar o que é ficção de realidade. Que realidade. E a prática dessa realidade oculta é que vai gerar um impacto negativo nessas pequenas vidas, certo, pastor? Pastor, nós estávamos em Brasília, íamos apresentar a história do gigante Golias. Sim. Pastor Eliezer, da Assembleia de Deus Prosperidade, Asa Norte, ali. E chegamos por volta de meio-dia. Sim. Estávamos na frente da igreja, a igreja estava fechada. Eu liguei para ele, falei, pastor, estou aqui. Já estamos aqui para descarregar o cenário, montar algumas coisas. E ele veio. Pastor, ele veio irado. Ele estava irado aquele dia. Ele chegou ligando para a filha dele, pedindo desculpa para nós. Por quê? Olha o que a escola fez. Era também 30 para 31 de outubro aquele dia. Olha o que os professores idealizaram e fizeram para crianças de 6, 7 anos de idade. Eles pegaram groselha, encheram aqueles saquinhos que a gente usa para fazer sorvete, sacolé, em várias regiões tem outros nomes, mas encheram até um tanto de 2 ou 3 dedos de groselha, deram para as crianças no dia e falaram para elas, a instrução era, você vai chegar na tua casa hoje, quando for à noite, que os seus pais forem dormirem, vocês se trancam em seus quartos, pega esse sacolézinho aqui com a groselha e agora você vai idealizar, você vai colocar na sua mente um dos seus coleguinhas de classe que você gostaria de estar tomando o sangue dele. E você vai abrir bem devagarzinho e vai começar a tomar como se fosse sangue. Aquilo vai se tornar sangue e você vai virar um vampiro nessa noite. E você vai tomar o sangue dele neste Halloween. Você... Parece mentira uma história dessa. Não, parece mentira. O pastor chegou irado, Sim. ligando para a filha dele, falando, você vai tirar os meus netos hoje dessa escola. Amanhã eles não vão na escola. Nessa escola nunca mais. Você colocou ali naquela criança um gatilho mental que pode surgir mais para frente. Dessa criança se tornar uma criança perturbada, querendo matar alguém, tomar o sangue de alguém. Então você inseriu um professor de escola, inseriu na mente dessa criança que ela pode se tornar um vampiro em qualquer noite. Uma vez eu vi uma história, pastor, o senhor me permite colaborar com essa sua fala, uma criança que ela relata, hoje já é uma adulta, já é uma profissional formada, ela relata que por volta dos 6, 7 anos de idade, ela via um homem que se dizia amigo, era uma visão que ela tinha, se dizia amigo dela, e ele dizia para ela que ele ficaria fazendo companhia para ela enquanto a mãe dela estivesse trabalhando. Então ela relata que tinha esse amigo imaginário, não sei até que ponto você que está acompanhando aí vai ter fé para acreditar nisso que eu vou te dizer, você vai levar isso a sério, mas perceba o relato de uma criança. E aí a mãe dela deixava ela em casa sozinha e ia trabalhar, dava o alimento, ela chegava da escola porque uma tia trazia, e ela ficava num quartinho sozinha, em casa, com a janela aberta, aguardando a mamãe chegar no final do dia. E essa criança tinha a companhia de um amigo imaginário, um amigo invisível para muitos, mas que ela via e conversava com ele durante o dia. Ela disse que diversas vezes este amigo convidava ela para sair pela janela. Diversas vezes. Ela é uma criança de 6 para 7 anos de idade. E esse amigo subia na janela, ia andando no infinito, dizendo para ela, agora é a sua vez. Agora pensa comigo, ela disse que nunca obedeceu a voz daquele amigo. Mas pensa comigo, se essa criança atende e cai, se joga na janela, porque era um imóvel alto, um sobrado, e esse quartinho que ficava ali, se ela pulasse na janela, ela cairia de pelo menos a altura ali de uns 100 metros de idade. Então perceba que tem coisas no universo espiritual, no invisível, que nem na maior das mentes criativas a gente vai imaginar que acontece. Quanto mais uma brincadeira como essa, que tomar uma groselha, quem sabe que groselha é um líquido doce, bastante agradável ao paladar da criança, né?
mas veja que intuitivamente ela ia acabar brincando de beber sangue, mas isso realmente tem um fundamento muito pesado. Muito pesado. Muito pesado. Pastor, nós temos que tomar cuidado até naquilo que a gente traz para nossa casa. Não só aquilo que a gente come, mas aquilo que a gente recebe. É um exemplo de um tema que você, pai, você, mamãe, precisa entender, que o seu filho precisa ser orientado como lidar nesse dia 31 de outubro. Aliás, a data que é hoje, para você que está acompanhando essa live especial aqui na TV AD Belém no YouTube e também através da rádio AD Belém 88.7. O Halloween é uma marca, uma data muito forte comercialmente falando. A gente sabe até pelo intuito comercial ela acaba ganhando expansão, porque promove a economia, né? Muita gente vai comprar as fantasias, vai comprar aquilo que está ligado a esse tema. Fantasia o RH da empresa, fantasia às vezes ali decora o ambiente do condomínio, mas você precisa entender que nós como cristãos temos que estar protegidos com respeito a esse tema também. Aliás, eu queria uma dica de vocês, né? O que a igreja, o que o pai pode fazer nessa data? Visto que lá na escola tem esse convite para participar da festa. Acho que na noite do dia 31, a gente conversou sobre isso um pouquinho antes de começar o programa. As crianças saem batendo a porta, né, pedindo doces. Tem essa brincadeira também, né? Tem. Existe essa brincadeira. Pais, estude a cultura, de onde veio, como surgiu, explique. E se a questão for doce, a criança quer doce, compra um doce para ela. Adapta, né? Na data, dê o doce para ela. E explique que esse doce vai acabar. Mas o doce da palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus é a que irá nos levar para a eternidade. E não são essas festas mundanas, que eu gostaria até de ler uma passagem de Levíticos aqui, viu, pastor? Pois não. Que ele diz assim: não recorra aos médiuns, está em Levíticos 19:31, que busquem a quem consulte espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Outra passagem muito falada, que é Deuteronômio 18, que Deus vai dar orientação ao seu povo, quando estão ainda saindo do Egito, indo para a terra de Canaã. Ele vai falar: não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou façam encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas. Então, a obediência à palavra de Deus é que nos levam à bênção dele. Se nós desobedecemos a palavra de Deus, nós passamos a ser desobedientes. E estamos entregando a nossa herança, a herança que ele nos deu como filhos, ao inimigo, a Satanás. E é importante que você, papai e mamãe, entenda aí também que esse universo espiritual, o nosso pequeno filho, a nossa criança ali que está perto da gente, precisa entender que esse universo existe, né? Ele existe. E que ele é dominado por quem? Pelo Rei dos Reis. O nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, é Ele que tem o poder sobre todas as coisas. Que não haja medo no seu pequeno, né, com respeito a qualquer tipo de ameaça do ataque espiritual, porque nós estamos protegidos por aquele que tem todo o poder, né, nos céus, na terra, e seja onde for, certo, pastor? Sim, seja aonde for. Então, pais, explique, tenha um tempo. E outra coisa, não permita, fala para eles, se a escola der algum tipo de bala, doce, chocolate, fala para eles peguem, tragam para casa e aqui a gente joga fora. Não precisa desrespeitar o professor ou jogar no lixo na frente deles. Pegue, traga e aqui a gente dá um jeito de jogar fora. Se for o doce que você quer, nós vai no McDonald's aí chupar um sorvete. É isso. Nós vamos aí numa chocolateria, você escolhe o que você quer e explique das bênçãos de Deus, das palavras dele sobre as nossas vidas.
Muito bem. Eu lembro que ano passado a tia Marta fez até um material online, né, divulgando também, falando sobre essa questão do Halloween. O cuidado de explicar, de mostrar o tempo todo ali como realmente é importante tratar desse tema. E eu acho que a gente nunca vai precisar parar. A gente vai sempre precisar relembrar essa temática, porque hoje a gente ensina uma turma, ano que vem essa turminha já está aprendida, mas tem um outro grupo para ensinar, né, pastor? Então é para a vida inteira, seja na igreja, seja em casa, seja na família, esse cuidado precisa acontecer constantemente. Quando vocês visitam as igrejas, vocês enfrentam esse cenário onde precisa, talvez, lidar com crianças que estão na igreja e não são crianças evangelizadas, vamos dizer assim, que acaba vindo ali aquela turminha convidada pelos vizinhos, né, para ouvir a palavra de Deus. E vocês já tiveram contato com essas crianças e que você percebeu de perto ali o impacto que a palavra de Deus promoveu e uma libertação até mesmo, pastor? Sempre, pastor. Toda apresentação, os coleguinhas convidam outros amiguinhos para virem, e são crianças que nunca ouviram da palavra de Deus. E a diferença é fantástica, porque elas sentam para ouvir a palavra de Deus. Essas crianças têm sede da palavra de Deus. Essas crianças choram por ouvir histórias reais que emocionam e que trazem verdades celestiais do cuidado de Deus para com seus filhos. E são crianças que são as primeiras, quando nós fazemos o apelo, elas aceitam a Jesus. Eu tenho uma história muito linda, pastor. Pois não. Nós estávamos em Taboão da Serra. A igreja que nos convidou é uma igreja que estava bem no meio da comunidade mesmo. E foi um dia que eles convidaram as crianças da comunidade para irem ver a apresentação. E era o Gigante Golias. Preparamos os irmãos e aquele dia foi um peso espiritual muito grande, pastor. Aliás, eu acredito que vocês que lidam com esse universo infantil, com esse grupo pequeno ali, vocês devem, às vezes, enfrentar esses inimigos invisíveis, né? Sim. É o pneu que fura, é a fantasia que dá errado. E é isso mesmo, pastor. E foi um peso espiritual, ela na contação da história, nós na preparação dos irmãos. Aquele dia, pastor, nós saímos dali, carregamos tudo, terminou, oramos pelas crianças, carregamos, montamos no carro, eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou: o que aconteceu aqui hoje? Meu Deus, nós nunca mais vamos ser convidados, porque parecia que estava tudo dando errado. É mesmo? Tudo. Fomos embora. Chegou no outro ano, no ano seguinte, essa mesma irmã ligou para a gente: Irmão Liberato, eu preciso da agenda para tal dia. Eu olhei e não tinha agenda. Ela falou: meu Deus, o que nós vamos fazer sem vocês aqui? Eu, em pensamento, eu falei, eu imaginava que a irmã nunca mais ia ligar para nós. O trauma foi tão grande, né? Sim. Eu imaginei que nunca... Bom, conversamos e ela falou: irmão Liberato, eu vou contar então só o que aconteceu naquele dia, para que o irmão possa, né, falar para as outras pessoas também. Aquele dia, irmão Liberato, foi uma bênção. E eu, espantado ali, escutando, eu e ela, eu falei: por que, irmã? Tinha 45 crianças da comunidade que nunca ouviram a palavra de Deus. Sim. E eles saíram dali impactados. À noite, no culto, eles trouxeram as suas famílias para a igreja. Para a igreja. E aquele dia foram 40 famílias que aceitaram a Jesus. Que coisa linda. 3 meses depois, essas 40 famílias, nós estamos falando de pai, de mãe, de tios, de avós, toda a família, se batizaram nas águas. Meu Deus. E estão conosco até hoje. Então,
o peso espiritual, muitas das vezes, é muito grande. A fagulha que foi plantada no coração dos pequenos. Dos pequenos. No evento que deu tudo errado. Deu tudo errado. Porque nós sabemos por quê Batalha deu tudo espiritual. errado. Batalha espiritual. Porque ali as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais estavam agindo profundamente Sim. naquele lugar. E quem lida com esse universo tem que entender isso. Na verdade, o cristão, o crente, aquele que acredita em Deus, aquele que serve a Deus, tem que entender que está lidando com as intempéries naturais Sim. e as invisíveis. E as invisíveis. Constantemente. Então a gente precisa estar atento a isso. A batalha realmente ela é mais complexa. Por isso que a gente precisa estar revestido, né, pastor? Revestido. Revestido e protegido e confiante de que a vitória é nossa, apesar das lutas, né? A vitória é nossa. Eu fiquei emocionado de ver aqui o trabalho de vocês, o empenho, já conheço há algum tempo, né? Há cerca de 3 anos, mas ver como vocês estão se aprimorando e entendendo que a guerra é dura, mas ela precisa ser vencida. E o Senhor vai dando essa capacitação para ir adiante. Vai dando estratégias. Eu já ouvi pais que têm filhos pequenos e às vezes ouve o diagnóstico de um médico dizendo assim, ó, não tem jeito, não tem cura, essa criança vai ser assim para sempre, essa criança não vai se formar, essa criança não vai se socializar, essa criança não vai se alimentar com tal classe de alimentos, porque não tem jeito, mas o pai acredita, o pai pede a Deus, o pai trabalha já contando com a vitória e o Senhor age e trabalha. Assim acredito, no coração desse nosso pequeno também, que está hoje ouvindo uma historinha, né? Uma história bíblica, parece uma coisa assim para entreter, e não é isso. É realmente uma semente sendo plantada, certo, Sim, pastor? semente sendo plantada. Nós gostaríamos de dar uma ressalva aqui, pastor, sobre as tias, os tios do ministério infantil. Porque muitas das vezes, muitos deles são acuados também pelos pais, pelas mães, por não entenderem, pelo nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. E às vezes tira a autoridade daquele tio, daquela tia que está lá dando um ensinamento aos seus filhos, muitas das vezes em salinhas apertadas, muitas vezes em lugares que ninguém conseguiria dar uma aula ali, mas aquele tio está se esforçando. Sim, às vezes falta estrutura, né? Falta estrutura para esse tio, para essa tia. E apoio também. E apoio, muitas das vezes. Mas eu gostaria de dizer, tio, tia, o seu trabalho no Senhor não está sendo em vão. Viu? Está sendo pago pelo nosso Deus. O Senhor dos Senhores está contigo. Continue nesse teu ministério aí que Ele irá te levantar ainda mais. Pregando a palavra, a verdade. Não fuja das verdades e não tenham medo de falar da palavra de Deus. Muito bem, esse é um casal muito abençoado que recebemos aqui hoje, o nosso querido pastor Liberato, evangelista Liberato, e a sua esposa, irmã Ana. Eles fazem parte do Ministério Discípulos Kids, um ministério que visita igrejas, trabalha com a evangelização infantil. E você que está acompanhando aí essa live, pode convidá-los para ir até a sua igreja, para participar de algum evento ou de alguma ação que envolva os pequenos. Com todo o prazer, eles estarão aí com toda a estrutura, levando histórias bíblicas ou aquilo que você precisar aí para colaborar com o seu evento, e vai ser bênção para você e vai ser bênção para aqueles que estarão participando também. Aliás, quem quiser convidá-los, irmãos, vocês já estão há 10 anos fazendo esse teatro, levando esse trabalho tão importante. Eu vi que vocês têm aqui um Facebook, tem um Instagram também. Por favor, compartilha com a gente. Nos chame, que iremos com maior prazer e alegria levar a palavra de Deus de uma forma assim artística, visual, mas também muito séria e espiritual. E eu sei que as crianças, não só as crianças, a gente diz crianças, mas até a mais avançada idade vai rir, vai chorar e vai amar. Inclusive até quem estão participando, quem participa com a gente, Sim. Ele se torna uma criança ali. Se torna. Porque a gente deixa livre, a gente fala para eles, pessoal, se divirta, porque a palavra de Deus, na multiforma da graça dele, ele nos usa de todas as maneiras. Aí o pessoal ama participar com a gente. Deixa eu ver se está certo aqui, ó. O Instagram, Turma Discípulos Kids.
no plural, tá? Instagram, Turma Discípulos Kids. E no Facebook, se você Também. segue aí no Face, mesma coisa, Turma Discípulos Kids. YouTube também. No YouTube também? Muito bem. Acessa aí o YouTube também, Turma Discípulos, no plural, Kids, tá bom? Eles congregam ali no setor da Lapa, Assembleia de Deus Ministério do Belém. Hoje o pastor Elias Camilo. E, sem dúvida, estarão com você aí. O senhor falou aqui que já esteve em várias regiões do Brasil, né? Não importa o lugar, convidando, deixando tudo ali agendado, dá certo, né? Dá certo, pastor. Dá muito certo. E estivemos até numa região indígena, uma vez, que foi também muito gratificante para nós. Os índios ali também recebendo a palavra de Deus. Foi lindo, foi maravilhoso. Tá certo. Para a gente fechar aqui sobre o Halloween, você entendeu que o assunto é bastante complexo e se você tiver dúvidas a respeito desse tema, assista essa live novamente. O pastor tratou aqui dados importantes sobre a origem, sobre a prática disso e como esse tema precisa ser levado bastante a sério. Não é brincadeira, não é ficção, é um universo espiritual oculto e que nós, como cristãos, precisamos, acima de tudo, estar orando pelos nossos pequenos, orientando a eles e tratando, bloqueando espiritualmente para que eles sejam guardados de todo o mal. Alguma coisa mais a acrescentar, pastor? Por favor. Pais, mães, tios, avós, cuidem desta herança que Deus deu para vocês. Não a entreguem por causa de um doce, por causa de alguma festa, porque a maior festa ainda nós iremos participar. Leve eles até a eternidade, junto com vocês. Amém? Eu quero agradecer aqui ao casal que esteve com a gente, a Turma Discípulos Kids, é um ministério de evangelismo infantil. Mais uma vez, celebrar a Deus pela vida de vocês, pastor Obrigado, Liberato, pastor. irmã Ana, agradecendo em nome da diretoria de nossa igreja, em nome também dos nossos presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, homens que amam a palavra de Deus, amam esse trabalho que é feito com os pequenos. Nosso presidente, hoje com 90 anos, aceitou Jesus ainda criança, com 7 anos de idade, e a gente percebe que essa decisão gerou um fruto para todo sempre, né? Impactou milhares de vidas até hoje, por isso que você precisa estar acompanhando com a gente, entender que os nossos pequenos precisam também se decidir por Jesus e crescer ali na graça e no conhecimento. Por isso estamos aqui falando sobre esse tema. Também agradecer a vida dos nossos pastores setoriais e, em nome de todos esses, agradecer o tempo que vocês dedicaram aqui com a gente e deixar a porta aberta para que venham outras vezes. Traga o leão, traga o gigante, traga o soldado, traz toda a turma da próxima, que vai ser muito bom recebê-los mais uma vez. Vai ser bênção, pastor. Muito obrigado, viu, pastor Márcio, por ter nos convidado. E eu sei que, através desta live, as pessoas vão se conscientizar um pouco mais sobre a esse respeito. Quero agradecer aqui o meu pastor Elias Camilo, a irmã Marta Camilo, que tem, assim, nos dado apoio totalmente sobre o nosso ministério. Muito obrigado, viu, pastor? Bom, obrigado a você que acompanhou esse bate-papo, que Deus possa abençoar a sua vida imensamente nesse dia 31 de outubro. Mais uma vez, falamos aqui sobre o universo infantil, falamos sobre o Halloween, sobre essa data tão séria que precisa ser considerada aí, você, papai e mamãe, tratar esse tema com os seus pequenos. E na próxima oportunidade, esperamos você aqui na TV AD Belém e também na Rádio AD Belém. Mais uma vez, compartilhe, marque seus amigos para que essa comunicação chegue à maior quantidade de pessoas possível, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.